Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiver a ver essa aula. Sou Armando Pelende, estudante da Unisab, curso de Educação Visual. Tenho como tema da minha aula o estudo de ponto, reta e plano, na qual tenho aqui um modelo tri-ortogonal, na qual irei fazer a representação dessas três entidades na forma tri-ortogonal. Primeiro, nessa aula, irei falar das coordenadas de um ponto. Primeiro, dizer que coordenadas de um ponto é a distância de um ponto no espaço em relação aos planos de referência ou planos de projeção. A distância de um ponto em relação a distância de um ponto ao plano π designa-se da abscissa. A distância de um ponto ao plano frontal designa-se de afastamento e a distância de um ponto ao plano horizontal designa-se de cota. A ilustração, tenho aqui exemplo de 3 pontos. Temos o ponto A com uma abscissa negativa, medimos para a abscissa negativa para a esquerda a partir do plano π. Tem menos 5 de abscissa, 8 de afastamento e 7 de cota. O ponto este que localiza aqui. A seguir, o ponto B, que tem abscissa 2, abscissa positiva, medimos para a direita, sim. Abscissa 2, 6 de afastamento e 4 de cota. Por último, o ponto C, com abscissa 5, 5 de afastamento e 7 de cota. Aqui é onde se localiza o ponto C no espaço, este é o ponto B no espaço, e aqui temos o ponto A no espaço. A seguir, iremos falar do alfabeto do ponto. Primeiro, dizer que o alfabeto do ponto são todos os pontos, as posições pelas quais os pontos podem ocupar nos planos bissectores, octantes e nos semiplanos. Iremos, em primeiro lugar, falar dos planos, nos planos bissectores. Dizer que o valor da cota e do afastamento nos planos bissectores é igual. O valor absoluto da cota é igual ao valor absoluto do afastamento. Nos planos bissectores temos o plano bissector beta 1, 3, que é o plano bissector ímpar, e beta 2, 4. Nos planos bissector beta 1, 3, o valor da cota e do afastamento é absoluto. Ao passo que no plano bissector impar, beta 2, 4, o valor do afastamento é simétrico ao valor da cota. Tenho aqui o exemplo de um dos pontos do plano bissector beta 1, 3. Tenho aqui o ponto H, na qual o afastamento e a cota é igual. Logo, o ponto é este, que localiza-se aqui na região do plano bissector. A seguir, temos o segundo ponto, que é o ponto G, na qual tem a abscissa negativa, é por estar à esquerda do plano π, na qual o afastamento e a cota é igual, é por isso que localiza-se no plano bissector. Falaremos a seguir nos planos dos octantes, nos pontos dos octantes. Pontos dos octantes são todos os pontos em que todas as coordenadas são diferentes entre si e diferentes de zero. Ora, vejamos. Temos exemplo do primeiro octante e segundo octante. No primeiro octante, temos o ponto D, na qual tem abscissa positiva, e tendo abscissa positiva, esse ponto tem 3 de afastamento e tem 7 de cota. Temos no segundo octante o ponto E, com uma abscissa negativa de menos 3, e a cota é igual a 3, e o seu afastamento é de 8 centímetros. E para já vamos fazer a introdução do estudo da reta. Primeiro, nesse estudo da reta faremos a representação, iremos desenvolver o alfabeto da reta, que o alfabeto da reta é a classificação que uma dada reta pode tomar no espaço em relação aos planos de referência, plano frontal de projeção e o plano horizontal de projeção. No alfabeto da reta, em primeiro lugar, iremos aqui destacar a reta de nível. A reta de nível ela é paralela ao plano frontal de projeção e é oblíqua em relação ao plano horizontal de projeção. Reta de frente. A reta de frente é paralela ao plano horizontal de projeção e oblíqua em relação ao plano frontal de projeção. Reta de topo. A reta de topo ela é perpendicular ao plano frontal de projeção e é paralela ao plano horizontal de projeção. Reta vertical, ou também podemos designar de projetante horizontal, ela é perpendicular ao plano horizontal de projeção e é paralela ao plano frontal de projeção. Reta paralela ou fronto horizontal.
A reta paralela ao fronte horizontal é paralela aos ambos planos de projeção e paralela ao eixo X. A seguir, reta oblíqua. Reta oblíqua é oblíqua aos ambos planos de projeção. Reta de perfil. A reta de perfil é oblíqua aos ambos planos de projeção e é perpendicular ao eixo X. Ainda no estudo da reta, iremos falar das retas concorrentes e retas paralelas. Em primeiro lugar, retas paralelas são aquelas que, estando no plano de desenho, não se intersecam por outro, não tem nenhum ponto em comum, elas são paralelas no espaço de desenho, assim como nas suas projeções também são paralelas. Ora, vejamos, temos aqui um exemplo de duas retas de níveis, a reta A vermelha, e a reta B azul, definida pelos seus pontos. Essas duas retas são paralelas entre si e nunca poderão se cruzar nem nos planos de desenho, e as suas projeções também serão paralelas. Dando continuidade, iremos falar das retas concorrentes. Retas concorrentes são aquelas que estão no mesmo plano de desenho, elas têm um ponto em comum. Ora, vejamos, temos aqui um exemplo de duas retas de níveis concorrentes no ponto P. Essas duas retas definidas pelos seus pontos. Temos aqui o ponto de concorrência. Ambas retas são de nível. Esta é uma reta com abertura direta, a reta vermelha, e a reta azul tem abertura à esquerda. E ambas essas duas retas, o ponto de concorrência é o ponto P. Em terceiro lugar, iremos introduzir o estudo do plano. Para falar do plano, em primeiro lugar, teremos a definição do que é plano. Plano é a superfície plana que vamos representar nesse espaço. Falando do alfabeto do plano, o alfabeto do plano é a posição que um dado plano pode tomar no espaço em relação aos planos de referência, o plano frontal e o plano horizontal de projeção. Plano de nível. O plano de nível é um plano para o qual é perpendicular ao plano frontal de projeção e paralela ao plano horizontal de projeção. Plano de frente. Plano de frente é perpendicular ao plano horizontal de projeção e paralela ao plano frontal de projeção. Plano projetante frontal ou plano de topo. O plano projetante frontal é perpendicular ao plano frontal de projeção e oblíqua em relação ao plano horizontal. E, a seguir, temos o plano projetante vertical, plano vertical ou plano projetante horizontal. O plano projetante vertical é paralelo, é oblíqua em relação ao plano frontal de projeção e perpendicular ao plano horizontal de projeção. Plano oblíquo. O plano oblíquo é oblíquo aos ambos planos de projeção e concorrente no eixo X. O plano de rampa é oblíquo aos ambos planos de projeção e paralelo ao eixo X. E, para finalizar, temos o plano de perfil, que é perpendicular aos ambos planos de projeção e perpendicular ao eixo X. Para finalizar a nossa aula, iremos falar das retas de um plano. Quer dizer que para uma reta pertencer a um plano, deve ter todos os seus pontos sobre o mesmo plano. Temos aqui o plano horizontal ou plano de nível, e para fazer a demonstração das retas, iremos, em primeiro lugar, começar pela reta de topo. A reta de topo é uma reta do plano horizontal. Além da reta de topo, temos a reta paralela, ou fronto horizontal, e por último temos a reta de nível. Essas três retas fazem parte do plano do topo. A seguir temos o plano projetante frontal ou plano do topo, na qual fazem parte do plano de topo a reta de topo, a reta de nível e a reta oblíqua. Como pode-se ver, a reta oblíqua também é uma reta do plano de topo. E para finalizar o estudo, falando das retas de um plano, temos aqui
o plano de perfil, na qual faz parte do plano de perfil a reta vertical ou projetante horizontal, a reta de topo ou projetante frontal e a reta de perfil. Assim foi a nossa aula, ficando para esclarecimento de alguma dúvida. Para quem tiver uma dúvida, pode deixar nos comentários aqui, nos comentários, e o resto, questão das coordenadas dos pontos, irei deixar abaixo na descrição do vídeo.